Aleluias. Bendito é o nome de Jesus. Ainda de pé, meus amados irmãos, ainda sobre vossos pés, quero convidar aqui presbítero Neemias, por favor, estará fazendo esta oração. Na sequência, pastor Diego Rafael tem toda a liberdade para nos trazer a palavra do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém. Vamos orar. Pai, nós queremos te louvar, exaltar o teu santo nome, e que agora, Senhor, o Senhor venha falar poderosamente, Pai, usando o teu filho, o teu servo, Senhor, poderosamente na tua palavra. Nós queremos louvar e exaltar o teu santo nome, em nome de Jesus. Fica conosco, amém e amém. Querida igreja, a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos, capítulo de número 2. Nós iremos iniciar nossa leitura a partir do versículo de número 1. Enquanto você está à procura do texto, eu quero manifestar minha alegria, minha satisfação de estar com vocês aqui, numa data tão especial na história desta igreja. 85 anos de história. Deus seja louvado pela Assembleia de Deus em Aracruz. Quero estender os meus agradecimentos ao querido pastor presidente desta obra, meu amigo pastor Valdo Ribeiro. Deus seja louvado por sua vida. Muito obrigado pela honra, viu, pastor, do convite. Cumprimentando o pastor Valdo, estou estendendo esse cumprimento também a toda a diretoria da igreja aqui em Aracruz. Quero fazer menção do meu amigo, pastor Gilmar. Deus abençoe, que prazer, viu? Pastor Gilmar foi o responsável de me trazer a primeira vez aqui em Aracruz. O senhor me deu um presente, viu? Que bom, muito bom ser seu amigo. Deus seja louvado. Também quero fazer menção dos amigos do Fábio, do Alex, do Josivaldo, que sempre me recebe aqui com uma maneira muito especial, com muito carinho. Deus seja louvado pela vida desses queridos irmãos. Quero também fazer menção do irmão Vanderlei, da irmã Gisele. Nós tivemos um almoço muito abençoado hoje. Fazia muito tempo que eu não comia uma comida tão deliciosa. Deus seja louvado pela vida desses irmãos, o irmão Vanderlei e também a Gisele. E por último, quero também fazer menção ao querido pastor Roberto, cantora Eliane Silva. Que casal abençoado, viu? Eu conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos estão contemplando. Meu Deus seja louvado, que bom ser ministrado por vocês. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, para que vocês possam tomar o seu assento. Glória a Deus, o versículo é o de número 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Verso 12. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos,
e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias e profetizarão. Versículo 36. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Tome seu assento, por favor. Antes de começar a ministração da palavra de Deus, permita-me aqui nesta noite apresentar aos irmãos o meu primeiro livro escrito. Deus tem falado comigo a respeito disso, e eu escrevi sobre o seguinte tema: escândalos, uma mensagem de alerta à igreja brasileira. Esse livro surgiu de uma preocupação do meu coração com o movimento evangélico brasileiro atual. Nós temos percebido que vários escândalos estão surgindo e prejudicando o bom andamento do evangelho no Brasil. Por causa disso, algumas pessoas estão sem caminhar, outras estão se afastando da fé, e ainda outras estão voltando para as suas antigas confissões religiosas. E nós precisamos trazer uma resposta para esse público. Então, pensando nisso, estudei sobre esse tema e aprendi 4 lições que eu quero compartilhar com vocês. A primeira lição é que os escândalos sempre aconteceram. Não faz parte apenas da nossa geração. No passado também foi assim. A segunda lição que eu aprendi é que eles continuarão acontecendo. Disse Jesus: é mistério ou necessário que assim aconteça. A terceira lição: não entre por esse caminho, porque todo escândalo tem uma consequência, e dependendo do escândalo, disse Jesus, era melhor você nem ter nascido. E a quarta lição é que a maioria dos escândalos são reversíveis, porque Deus é Deus de misericórdia, graça, bondade, e sempre tem uma segunda chance para um coração quebrantado e arrependido em sua presença. Nesse livro eu estou abordando 10 personagens bíblicos, entre heróis e vilões. Por que é que você está falando dos heróis? Porque os heróis também erram, os heróis também falham. Se eles falharam, nós também podemos falhar, por isso devemos vigiar. Meu objetivo central é atingir todos os grupos da igreja. Por exemplo, nesse livro eu escrevo para líderes. Para lideranças eu escolhi 2 personagens. O primeiro deles é Diótrefes. Diótrefes é o escândalo do poder. Existem pessoas que não sabem lidar com as responsabilidades que receberam, com o poder que está em suas mãos, e acabam exercendo a sua liderança, desrespeitando a Deus, seus superiores e também a igreja do Senhor. E um desses foi Diótrefes. Qual era o problema de Diótrefes? Segundo João, ele queria sempre a primazia. Se ele não fosse o primeiro, ele não aceitava ser o segundo. Se ele não estivesse na frente, ele não ajudava aquele que estava. Ele queria ser a única estrela que brilha. Porém, no reino de Deus, a primazia já tem dono, e ela não é do homem, ela é de Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a única estrela que brilha entre nós. Ainda para líderes, o escândalo de Judas Iscariote, que é o escândalo da traição. Judas teve o melhor pastor, ouviu as melhores mensagens, presenciou os grandes milagres, mas acabou traindo a confiança daquele que mais investiu na sua vida e no seu ministério. Por que é que isso acontece? Aqui nesse livro eu estou abordando. Para casais, eu escolhi 2 personagens, Abraão
e também Mical. O escândalo de Abraão é o escândalo da mentira. E o que é que mentira tem a ver com o relacionamento conjugal de Abraão? Abraão mentiu 2 vezes acerca do seu relacionamento. Ele disse assim: Sara, você é muito bonita, Sara. Então quando você chegar no Egito e em Gerar, diga que é a minha irmã, não diga que é a minha esposa. E de fato, a irmã Sara era tão bela que nas 2 ocasiões foi levada até o palácio. E eu percebi que Abraão não se importou em entregar a sua esposa na mão de 2 outros homens, desde que ele escapasse com vida. Diego, isso está errado? Tá, porque a Bíblia diz em Efésios capítulo 5, maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a sua igreja, ou seja, se sacrificando por ela. É mais ou menos assim: alguém atirou na sua amada, você está do lado dela, sua obrigação, varão, é se jogar na frente da bala. Quem tem que morrer é você, ela tem que ficar viva para cuidar dos meninos. Rapaz, as mulheres gostaram desse negócio aí, viu? Aleluia. Não foi isso que Jesus fez por nós, né? Se colocou na frente da bala, não morreu por nós, se sacrificou por nós. Chegou agora a nossa vez. Mas eu também escrevi para as irmãs, viu? Agora é a nossa hora, glória a Deus, vamos dar glória também. Mas por causa do glória das irmãs, eu vou dizer, viu? Aqui não tem esse tipo, aqui não tem esse tipo. Mas lá na Paraíba tem Mical. O escândalo de Mical, do jugo desigual. Qual é o problema de Mical? Mical é a primeira esposa de Davi. Qual é o problema dessa relação? A Bíblia diz que Mical amava Davi. Ok, é suficiente? Não. Ela nunca amou o Deus de Davi e nunca amou a obra de Deus. Pelo contrário, tentou de todas as formas atrapalhar Davi no exercício da sua missão. Tentou de todas as formas arrancar Davi da presença de Deus. Tentou de todas as formas fazer com que Davi não fosse um crente fiel. Era uma esposa egocêntrica que queria Davi apenas para si. Por causa disso, Deus fechou a sua amada. E estou trabalhando a ideia de pessoas que casaram com outras pessoas que têm chamada. Se você casou com alguém que tem chamada, você tem que aprender a dividi-la ou dividi-la com o Senhor. Se você não aprender isso, o seu casamento não vai à frente. Então estou trabalhando essa ideia aqui. Por último, para a juventude eu escolhi Ofni e Finéias, o escândalo do sagrado. 2 jovens que estão no lugar certo com a postura errada. Estão no lugar da santidade, mas estão se comportando como ímpios. Estão no lugar de encontros com Deus, mas transformando esse lugar em lugar de encontros amorosos. Mas Diego, não é na igreja que a gente namora, não. Na igreja a gente encontra a pessoa certa. Namorar ainda é na casa da moça. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Por que eu digo isso? Eu chego em alguns eventos de jovem, pastor Valdir, eu fico assustado. Que às vezes o jovem pega, agarra a moça, bota o braço, alisa o cabelo dela, dá um beijo nela, na hora que a gente está cultuando e adorando a Deus. Isto não é lugar para isso, este não é o momento. O lugar onde Deus está, toda a reverência é pouca. Glória a Deus. Aí tem jovem que diz assim: mas Deus não habita em templos formados por mãos humanas. Deus não habita nesses templos, mas se manifesta neles. Deus salva, Deus cura, Deus batiza, Deus faz coisa grande nos templos. E no lugar sagrado toda a reverência é pouca. Se você concorda, diga amém. Para a gente encerrar o escândalo de Sansão. Vocês já perceberam, né, irmão? Meu livro não é livro de alta ajuda, mas tem ajuda do alto aqui para vocês, tá bom? Aqui, irmão, não é papinha de aveia, nem mamão com leite ninho. Além da minha esposa, quem é que gosta de mamão com leite ninho? Faz aqui assim com a mão. Tem um bocado de gente que eu não gosto, irmão, eu só como mamão mesmo. Mas aqui não é mamão com leite ninho, não. Essa buchada de bode que veio lá do Nordeste, isso aqui é mocotó com cabelo e tudo, viu? Se você comer, você vai ser abençoado. Diga amém. Sansão tentou casar uma vez só e deu errado. Por quê? Ele chegou e disse: papai, estou apaixonado, quero casar. Pois bem, meu filho, diga quem é a Felizarda. Só tem um probleminha, papai, um só, mas o resto está tudo em ordem. Qual é o problema, meu filho? Ela é filisteia, da cidade de Tímina. Mas é só esse o problema. Papai olhou e disse: meu filho, vai dar errado esse negócio. Vai dar errado por quê, papai? Porque você vai querer ir para o culto e ela vai querer ir para a balada. Se fosse lá na minha terra eu diria assim: ela vai querer ir para o culto, para os retiros, para as conferências, e ela vai pular, dançar o São João lá em Campina Grande.
Na época do carnaval você vai estar na igreja, ela vai estar pulando no bloco das muriçocas, lá em João Pessoa. Não vai dar certo, meu filho. Procure alguém entre os hebreus, entre as hebreias, que pense do mesmo jeito, que tenha o mesmo estilo de vida. Aí Sansão, né, ousado, disse assim: tu sabe nada, velho, deixa eu dizer uma coisa, essa agradou aos meus olhos. Mas aprenda uma coisa, viu? Nem tudo que agrada aos seus olhos vai fazer bem à sua alma. Pode ser linda, se não é crente, não é para você. Pode ser uma mistura de Brad Pitt com Tom Cruise, igual o pastor Gilmar, assim, quando era mais novo, né? Mas se não for crente como o pastor Gilmar, não é para você, moça. Chuta aquele laço. Não precisa buscar entre os filisteus e filisteias. Entre os hebreus, entre as hebreias ainda tem. Quem concorda com isso, diga glória a Deus. Essas e outras lições estão dentro do mesmo livro. Eu estou dando um spoiler de cada capítulo aqui, tá certo? Comprando esse livro, você vai estar abençoando a minha família. Eu sou pai do Davi, o menino mais pentecostal da Paraíba. Davi é uma bênção, irmãos. Pense no menino para dar lugar. Ele tem 2 anos e 6 meses. E ele já disse papai, quando voltar de viagem, compre as bandeiras. Imagina para quê? Para fazer culto de missões lá em casa. O culto agora doméstico vai ser culto de missões. Olha que coisa linda, né, irmãos? E agora está chegando a minha rainha Esther. Daqui a aproximadamente 15 dias Esther está chegando. E eu quero rogar as orações de vocês, tá bom? Para que chegue com muita saúde. Para minha surpresa, irmão, já tem pais apresentando os pretendentes para Esther. Meu Deus do céu, como pode isso acontecer? Mas a minha oração é só uma. Fiquem em oração, porque o bope já está armado. Papai tem 1,85 m, 120 kg, 2 tios, um deles é polícia, 2 sobrinhos, e ano que vem eu estou pensando seriamente botar Davi no jiu-jitsu. Quem quiser vir, venha, que já está tudo preparado, amém? Brincadeira essa parte, irmão. Lá fora eu vou estar assinando para os irmãos. É apenas R$40, crédito, débito, Pix. Só não vou vender fiado para a gente não perder a amizade. Quem prefaciou esse livro aqui é o meu irmão gêmeo de outra mãe. Quem é ele? Pastor Cláudio Calais, minha referência ministerial, que teve ontem pregando aqui, viu? Se eu botar o óculos aqui, passa por ele, não passa, gente? Oh, meu Deus do céu, o pastor Cláudio é o meu amigo. Quem quer ouvir a voz de Deus, diga amém. Se tiver um maestro que puder me ajudar, se não for, viu? No final manda um Pix para você. Tá certo assim? Alguns anos atrás, eu li uma reportagem da revista Veja, que falava sobre os maiores movimentos que aconteceram no século XX. O jornalista que assinou aquela matéria chegou à seguinte conclusão: o maior e mais bem-sucedido movimento do século XX é o movimento pentecostal. Isto levando em consideração a quantidade de membros, a quantidade de pessoas, como também a sua grande influência nas mais diversas camadas da sociedade. De fato, o movimento pentecostal tem contribuído com a evangelização mundial, espalhado nos quadrantes desta terra, que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Para você ter ideia de quantas pessoas existem nesse movimento, aproximadamente, neste atual momento, há 600 milhões de pessoas que se identificam e se declaram como pentecostais. É o maior ramo do cristianismo no mundo, é a fé pentecostal. E das várias nações que possuem esta fé vibrante, atuante, das várias nações que existe o pentecostalismo, destaca-se a nação brasileira. O que Deus tem feito na nossa nação é extraordinário. A chama que Ele acendeu há mais de 100 anos atrás permanece acesa entre nós. E o Brasil é,
considerado a maior nação pentecostal do mundo. Esse pentecostalismo, representado pelas mais diversas denominações, tem contribuído para a evangelização também na nossa nação. E das várias denominações pentecostais que estão presentes na nação brasileira, a maior delas é a Assembleia de Deus, que não é só a maior denominação pentecostal brasileira, mas é a maior denominação pentecostal do mundo. O seminário Gordon Lindsay fez uma pesquisa e chegou a essa conclusão: a Assembleia de Deus brasileira é o maior ou a maior denominação pentecostal do mundo. E como pentecostais que somos, possuímos a nossa identidade. Identidade é um conjunto de qualidades e características que torna possível a identificação de uma pessoa ou instituição. No sentido religioso, essa identificação abrange crenças e valores que definem um grupo social, diferenciando dos demais grupos já existentes. Traduzindo, nós, como crentes pentecostais assembleanos, que há mais de 114 anos estamos aqui no Brasil e há 85 anos está aqui na cidade de Aracruz, temos uma identidade que perpassa toda a nossa vivência religiosa. Por exemplo, nós temos a nossa identidade relacionada aos nossos usos e costumes, que não contribuem para a salvação, mas sim para o bom testemunho daqueles que estão do lado de fora. Nós temos a nossa identidade também doutrinária. Para você ter ideia, acerca da soteriologia, nós somos arminianos. Acerca da doutrina da salvação, acerca dos dons espirituais, nós somos continuistas. Nós acreditamos que esses dons se manifestam ainda nos nossos dias. Acerca da nossa escatologia, nós somos pré-tribulacionistas. Nós acreditamos que Jesus irá voltar antes da grande tribulação. Temos também a nossa identidade musical, nossas canções fervorosas. Temos também a harpa cristã, nossos hinos sacros, que cantamos todas as vezes que estamos reunidos. Temos a nossa identidade musical. Temos também a nossa identidade como estilo de vida baseado na santificação, na separação desse mundo e na consagração a Deus, para sermos usados pelo Senhor. E também temos a nossa identidade relacionada à nossa forma de se cultuar a Deus. Nós temos uma forma bastante peculiar, que foi nos ensinada pelos nossos pioneiros Daniel Berg e Gunnar Vingre, dois jovens que vieram lá do avivamento da América e chegaram aqui no Brasil e começaram a ensinar a nação brasileira a se reunir e adorar de forma um pouco diferente. Qual era a proposta desses dois jovens? A proposta era essa: você deve adorar o Pai num culto, você deve adorar o Filho que lhe salvou, mas não se esqueça de adorar o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo faz parte da nossa adoração. Então eles começaram a incentivar, além de adorá-lo, a também buscar aquilo que Ele tem para nos conceder. Eles começaram a falar sobre batismo no Espírito Santo. Com a evidência inicial de falar em outras línguas, eles começaram a incentivar a nação a buscar não ouro e não a prata, mas sim o poder de Deus para transformar o Brasil. Esta forma de adorar para a época era inovadora.
mas olhando para as páginas da Bíblia percebemos que ela não é tão nova assim. Na verdade, essa forma de adoração, ela remete aos tempos da igreja no período primitivo. É por isso que eu li Atos capítulo 2 aqui nessa noite. Atos capítulo de número 2 é o primeiro registro bíblico de um culto verdadeiramente pentecostal. Por que é que esse culto recebe essa nomenclatura? Porque aconteceu justamente no dia de Pentecostes. Pentecostes é uma das principais festas do povo judeu. Junto com Páscoa e Tabernáculo, Pentecostes forma a tríade das principais festas desse povo. Pentecostes era realizado no 50º dia após a Páscoa, onde os judeus se apresentavam diante do Senhor, trazendo as primícias da sua colheita. Porém, Pentecostes é especial e tem a ver conosco, não porque é uma festa dos judeus, mas sim porque foi num dia como esse, onde Deus resolveu cumprir uma grande promessa das Escrituras: o derramar do seu Espírito sobre o seu povo, sobre sua igreja. Foi num dia de Pentecostes que Deus abriu o céu e visitou a igreja com o seu Espírito, e a igreja sente essa presença até os dias atuais. Quantos podem glorificar a Deus por isso? E olhando para esse texto que reflete aqui um culto pentecostal, eu encontro aqui o tema da minha mensagem nesses 85 anos. Que tema é esse? As características de um verdadeiro culto pentecostal. Por que você vai falar sobre isso? Porque eu estou muito preocupado com o cenário atual. Porque de um lado já está aparecendo um grupo querendo bater de frente com a nossa forma de adoração. Já existe um grupo na internet nos acusando de histéricos, de fanáticos e até mesmo de heréticos, dizendo que nós não somos salvos, dizendo que nós não fazemos parte da família de Deus. Já do outro lado temos outro extremo, que são pessoas que em nome do pentecostalismo estão fazendo bizarrices, palhaçadas dentro do nosso culto, que não representam a nossa fé. E no meio desses dois extremos estamos nós, pentecostais clássicos, que não somos de forma nenhuma histéricos nem fanáticos, nem tampouco bizarros. Nós somos bíblicos, porque a nossa adoração vem das páginas da Bíblia Sagrada. Se tem pentecostal clássico aqui que adora segundo as Escrituras, levante essa mão para cima e dá um brado de glória a Deus aí. A primeira característica desse culto verdadeiramente pentecostal, baseado em Atos capítulo 2, é que esse culto ele é realizado sob as orientações, diretrizes e a autoridade de Cristo Jesus. Foi Jesus que, depois de ressuscitado, chegou para os seus discípulos e disse-lhes: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: se reúnam em adoração, intercessão, oração e busque a promessa do Pai. Busque a presença do Espírito Santo. Nós, como pentecostais do século 21, também estamos aqui debaixo dessas mesmas ordenanças, diretrizes e orientações. Nós não estamos aqui em busca de ouro nem de prata, não viemos em busca de chave de carro nem de casa. Nós estamos aqui porque acreditamos que essa promessa pode ser cumprida em nós. Mas estas palavras que foram ditas por Jesus não tem a ver apenas com aqueles que ouviram dos seus próprios lábios, não. No texto que fizemos menção, mas precisamente no verso 39 está escrito que esta promessa, disse Pedro, diz respeito a eles, aos seus filhos, aos que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Se você foi chamado por Cristo,
se você aceitou esse chamado, se a salvação aconteceu na sua vida, se você foi regenerado, justificado pela fé e no reino de Deus já é um santo, esta promessa diz respeito a você. Oh, glória a Deus! Esta promessa diz respeito a nós, até porque Pentecostes não é um evento único. O que acontece em Atos capítulo 2 volta a acontecer em Atos capítulo 8 em Samaria, volta a acontecer em Atos capítulo 10 na casa do gentil Cornélio, volta a acontecer em Atos 19 entre os irmãos efésios. Depois do período apostólico, continua acontecendo na patrística, no período dos pais apostólicos. Depois acontece com menos intensidade no período da reforma, é potencializado nos avivamentos, e em Azusa Deus resolve derramar sem medida sobre o seu povo. E hoje nós estamos aqui no Brasil dizendo que essa experiência que aconteceu há quase 2000 anos atrás, ela continua a acontecer, porque a promessa diz respeito a nós. Se isso é verdade, levante a sua mão para o céu e diga glória a Deus. A segunda característica de um culto verdadeiramente pentecostal é porque nesse culto existe uma busca constante pelo Espírito Santo. Como eu falei na introdução, eu volto a repetir aqui nessa noite: o Espírito Santo aqui não é secundário. O Espírito Santo aqui não está na segunda prateleira das nossas prioridades. O Espírito Santo aqui é prioridade. O Espírito Santo aqui é aquilo que queremos, aquilo que desejamos, aquilo que buscamos nesse culto. Até porque Jesus nos ensinou a fazer isso. Ele disse assim: meus filhos, pedi, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, o que busca vai encontrar, e o que bater na porta, a porta vai se abrir. E ele encerra o seu discurso dizendo: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus não vos dará ele o Espírito Santo. Sabe o que Jesus está dizendo? Quando os crentes se reúnem em busca do Espírito Santo, não existe outra resposta para a oração. Quem pedir recebe, quem buscar vai encontrá-lo, e quem bater na porta dos céus, a porta dos céus vai se abrir. Quem é que veio aqui nessa noite para bater na porta dos céus, para sair daqui cheio do Espírito Santo? Levanta essa mão, dá um brado de glória. E eu quero dizer que pentecostais sérios, quando entram dentro de um culto pentecostal, eles buscam a presença do Espírito Santo para nela se deleitarem. Eles buscam o revestimento do Espírito Santo para serem eficazes na evangelização. Eles buscam os dons espirituais para a edificação da igreja, para a batalha espiritual. E eles buscam o fruto do Espírito para saírem daqui mais parecidos com Jesus. Eu vim aqui nessa noite em busca do Espírito Santo. Tem alguém que me acompanha nessa busca aqui? Tem alguém que veio em busca do Espírito de Deus? Ok. A terceira característica de um culto verdadeiramente pentecostal, preste bem atenção: num culto como esse, o imprevisível pode fazer parte da nossa liturgia. Explica. Eles estão aqui, concentrados na busca pelo Espírito Santo. Eles estão debaixo das ordens de Cristo. Aí o texto diz o seguinte: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, de repente veio do céu. Repita comigo no 3 a expressão de repente, tá bom? 1, 2, 3. Dá para melhorar, vamos de novo. 1, 2, 3. Pela última vez, 1, 2, 3. Essa expressão de repente aqui no texto indica que eles não esperavam que aquilo aconteceria naquele momento. Eles não programaram aquela descida, nem muito menos decidiram a forma como ela aconteceria. Foi Deus que de maneira imprevisível desceu dentro do cenáculo e mudou a atmosfera do culto. Vou dizer de novo: foi Deus que resolveu descer numa
ambiente e mudar toda a atmosfera do ambiente. Eu creio que Deus ainda faz estas coisas. Eu creio que Deus ainda age no de repente. Eu creio que Deus ainda pode fazer aquilo que nós não imaginamos. Eu creio que Ele pode descer aqui nessa noite e dizer: Diego, para de pregar agora, porque chegou a minha hora de operar no culto. Eu creio que de repente Ele pode tomar alguém em línguas estranhas aqui, pode tomar alguém em profecia nesse culto. Eu creio que Deus nesse culto pode agir de forma de repente. E deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês: eu estou com saudade desses de repente de Deus. Eita, glória a Deus. Vou dizer de novo, eu estou com saudade nos cultos onde Deus age de forma de repente, onde Ele quebra às vezes a liturgia, onde Ele faz aquilo que nós não imaginamos. Eu não sei você, mas eu já participei de cultos onde de repente Deus aconteceu. Eu me lembro uma vez que eu estava no culto do Templo Central, era um culto de ensino, e chegou para cantar o cantor Cleito Queiroz. O Cleito já passou por aqui nesses dias. Eu acredito que todo mundo aqui conhece o Cleito, mas para quem não conhece, o Cleito é deficiente visual. Ele nasceu sem o globo ocular, ele não enxerga nada, mas ele toca violão, como vocês viram, de forma brilhante. E eu, que gozo de sua amizade, cheguei para ele e disse: Cleito, quem foi que te ensinou a tocar esse violão? E ele respondeu para mim: o Espírito Santo. Eu disse: não, Cleito, deixa eu melhorar a pergunta. Quem foi que o Espírito Santo usou para você aprender a tocar? E ele disse: deixa eu melhorar a resposta. Certo dia eu estava em casa e o Espírito Santo falou comigo e disse: pega o violão, entra dentro do quarto que eu vou te ensinar as notas. Eita glória, pentecostal não se estranha com essas coisas não. E Cleito aprendeu a tocar, o Espírito Santo lhe ensinou. E nesse dia o Cleito chegou e ele começa a cantar os hinos. Como era o culto de ensino, o pastor disse: cante 2 hinos, Cleito. Mas enquanto ele cantava, o Espírito Santo começava a se movimentar no ambiente. Enquanto ele cantava, Jesus começava a batizar com o Espírito Santo. Enquanto ele cantava, os profetas começaram a se levantar e entregar suas mensagens. Enquanto ele cantava, a gente percebia o mover do Espírito na casa. Ninguém esperava aquilo, até porque era um culto de ensino. Mas o pastor disse: diga para ele que continue cantando. E ele cantou, cantou, cantou. Quando chegou a hora do pastor assumir a tribuna, ele disse: olha gente, eu poderia dizer, eu poderia pregar aqui nessa noite, mas hoje ninguém mais fala nesta casa, porque a ministração já foi feita pelo Espírito Santo de Deus. Oramar. Eita, eu creio. Você crê que Deus ainda age dessa forma nos nossos cultos? Levante essa mão, dá um brado de glória bem forte aí. Outra vez que eu vi o de repente de Deus acontecer, eu estava numa congregação lá da minha cidade, no estudo à tarde. Eu estou lá ouvindo o estudo, termino o estudo. O pastor, que já tinha sido professor de escola dominical da minha sala, ele disse assim: Diego, eu preciso da tua ajuda. Eu disse: o que foi? O pregador da noite vai faltar. Eu não tenho quem colocar para pregar. Dá para você vir, meu filho? Eu disse: pastor, eu não orei o suficiente, eu nem estudei a palavra, eu nem me preparei. Ele olhou e disse: mas Deus vai te ajudar. Aí eu fui para casa, tomei meu banho, disse: Jesus, eu nunca corri de desafio e não é dessa vez que eu vou correr, mas me ajuda, Jesus, eu não sei o que fazer. Cheguei no culto, aí o pastor olhou e disse assim: olha, nós vamos fazer hoje de maneira diferente. O pregador não pôde vir, então nós vamos ouvir 3 jovens aqui nessa noite. Vamos ouvir o Diego, vamos ouvir o Juninho da casa, e vamos ouvir o Berg, e vamos ver o que Deus vai fazer aqui nessa noite. Aí eu orei e disse: Senhor, deixa eu ser o primeiro, Jesus, porque eu quero terminar e entregar logo esse microfone. E parece que o céu ouviu as minhas orações. Eu fui o primeiro, e eu olhei e disse: ufa,
ufa, vou soltar logo esse microfone e deixar meus amigos pregarem. E eu me lembro que o tema da festa era 8:32 de João e 36. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, vós sereis livres. E eu começo a ler e começo a expor. De repente, à minha direita sai uma mulher e ela cai de joelho na minha frente. As pessoas começaram a pensar: ela já está aceitando Jesus como Salvador. Mas de repente ela começou a se debater no chão, e todos nós percebemos que os demônios tinham se apossado do seu corpo. As pessoas correram, colocaram as mãos sobre elas e começaram: sai em nome de Jesus. Mas nada acontecia. Naquela noite eu era o pregador e disse: Deus, o que é que eu faço? Eu estou na responsabilidade aqui. Aí o Espírito Santo falou comigo e disse: invoque a autoridade do nome de Jesus agora, que eu vou libertar essa mulher. E eu enchi o meu pulmão ali e disse: em nome de Jesus Cristo, saia desta mulher agora e nunca mais volte ao seu corpo. Naquela mesma hora, os espíritos saíram daquela mulher. A mulher voltou ao seu estado normal. E você sabe, quando acontece isso num culto pentecostal, os vasos não se seguram. Era tanto vaso falando em língua, era tanto vaso levantando a mão. Tinha uns mais alegres que queria correr no meio da igreja. E a glória do Espírito Santo entrou na casa. Naquele momento eu não consegui falar mais nada, era só o Espírito Santo operando. Jesus começou a batizar a mocidade, e uma mulher que estava com seus seios cheios de caroços começou a testemunhar e dizer: os caroços desapareceram, os caroços não estão mais aqui. Naquela noite nem eu mais falei, nem Juninho pegou o microfone, nem muito menos Berg. Sabe por quê? Porque o de repente de Deus chegou na casa. Eu não sei se você acredita que Deus ainda faz essas coisas. Eu acredito que Deus ainda é Deus de repente. Se você concorda comigo, se tu conhece esse vaso que está perto de você, segura na mão dele por alguns segundos, vai. Balança a mão dele, balança a mão dela e diga assim: hoje o de repente pode acontecer. Diga assim: dá lugar, vaso. Será que tem crente pentecostal aqui ou ficaram em casa? Cadê os crentes pentecostais da cidade de Aracruz? Levanta essa mão para o céu. Dá para abrir a boca pelo menos por 20 segundos. Porque os céus começam a se... Os céus começam a derramar a presença do Espírito Santo. Abra a boca agora para ser cheio, vai. Abra a boca agora para ser cheia. Sai frieza, sai desânimo. Desça agora o Espírito sobre este ambiente. Agora, em nome de Jesus. Peregarás. Deus quer entrar nos nossos cultos. Deus quer quebrar muita coisa. Eita Jesus, eu vou ter que dizer: já existem lugares onde as pessoas querem colocar o Espírito Santo numa caixinha e dizer como ele deve operar. Deixa eu dizer uma coisa: o Espírito Santo não fica dentro de caixa. Ele é a pombinha que sobrevoa a igreja. E ele não obedece a homens. Ele é Deus, está nesse culto, faz do jeito que quer, da forma que quer, e ninguém tem nada a ver com isso. Então deixa ele operar. E eu já estou sentindo a autoridade do Espírito Santo para dizer: você não sai do jeito que você chegou, você sai daqui cheia, cheio
da presença do Espírito Santo. Deixa eu ver quem já sente a presença dele aqui nesse lugar. Camarás, Eboramarás. Num culto pentecostal, de repente acontece a quarta característica de um culto pentecostal. Num culto como esse, as nossas expectativas estão voltadas para o céu. Diz o texto: e de repente veio do céu. Veio de onde, gente? Vou repetir: veio de onde, gente? Pela terceira vez, veio de onde, gente? Não veio da terra, veio do céu. Não veio de homens, veio do céu. Porque nós que somos pentecostais, a gente sabe que o que nós queremos de verdade, homem nenhum pode dar, somente o céu pode nos entregar. Explica melhor. Nós montamos as nossas programações, nós convidamos as pessoas que nós gostamos, nós oramos por essas pessoas, mas nós sabemos que se o céu estiver fechado, não adianta estrela gospel com 5 milhões de seguidores, que o céu não se abre. Se o céu estiver fechado, não adianta pregador de nome, renome, que o céu não se abre. Mas se o céu estiver aberto aqui, pode chamar qualquer irmão para cantar, que a glória vai se manifestar. Pode colocar esse microfone na mão de qualquer pastor, que ele vai operar. Porque o segredo do culto pentecostal é o céu está aberto. E eu posso dizer uma verdade aqui: quem abre o céu não é o pregador, quem abre o céu não é o pastor, só quem abre o céu é a igreja. Eu vou dizer de novo: eu não consigo abrir o céu sozinho, não, mas a igreja sozinha abre o céu. Eu posso estar aqui cuspindo fogo e arrotando em brasa, se vocês não adorarem, nada vai acontecer. Mas eu posso estar aqui em silêncio, sem dizer nada. Se a igreja começar a adorar, o céu se abre e os milagres vão começar a serem derramados no nosso meio. Tem gente que já pegou a senha desse culto. Você não veio para ser telespectador, não. Você veio aqui nessa noite para abrir o céu, para abrir o céu, para abrir o céu. E só a adoração e intercessão da igreja é que faz o céu se abrir. Então nesta noite, já que tu é pentecostal de pedigree, abre essa boca agora para adorar. Vai. Deixa eu ver quem veio para abrir o céu. Vai. Deixa eu ver quem veio para ver o céu aberto. Vai. Deixa eu ver quem veio não para olhar a programação, mas para ver o céu aberto. Levante essa mão para cima, vai. Por 10 segundos, abre a tua boca agora e adore a Ele. Já estou ouvindo barulho de língua estranha aqui na frente. Eita Jesus, eu vou ter que dizer. Eita Jesus, se tu não veio para o culto para dar glória a Deus e aleluia, arranque esse título de pentecostal da tua vida. Porque como diz o pastor Marco, pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação. Quem é pentecostal que se preza não adora calado. Quem é pentecostal raiz entra no culto, sai rouco, mas não fica calado. Deixa eu ver se tem pentecostal aqui. Joga essa mão para cima aí, meu filho, vai. Dá um brado de glória. Eu estou sentindo que Deus quer tomar aqui a casa agora. Ai, me ajuda a pregar. Olha para esse crente e diz assim para ele: ou você dá glória, ou eu saio de perto de você hoje.
essa boca que vai descer uma labareda de Deus aqui agora. Abre essa boca que Deus vai começar a trocar o idioma dos teus lábios aqui agora. O diabo quer ver a igreja silenciada, mas hoje aqui nós vamos dar brado de glória até o céu se abrir. Até o céu se abrir. Abra a boca e seja cheia. Abra a boca e seja. Eu vou esperar você adorar. Eu estou preocupado com essa nova geração de pentecostal que entra no culto, muda e sai calado. Não, meu filho, a gente não aprendeu assim. Aqui a gente chega rouco e sai mais rouco ainda. Aqui a gente chega para entregar glória a Deus e aleluia. Aqui a gente chega para falar em língua estranha mesmo. Ah, Diego, o que é que vão dizer de nós? Vão nos chamar de fanático. Fanático são os torcedores de futebol que vê os seus times fazer gol e grita gol até ficar rouco, porque o time ganha hoje e perde amanhã. Nós não somos fanáticos, nós somos pentecostais. Nós gritamos pela promessa. Deixa eu ver quem é pentecostal. Levanta a mão para o céu. Dá para dar um brado de glória a Deus por 5 segundos? Faz o barulho que irrita o diabo, vai. Faz o barulho que irrita o diabo. Dá um brado de glória para ele aqui nessa casa. Olha Deus enchendo os vasos que estão aqui. Olha Deus enchendo. Olha Deus enchendo, olha Deus enchendo. Diego vai borrar a maquiagem. É melhor sair com a maquiagem borrada e cheia do Espírito Santo do que sair daqui sem maquiagem borrada, mas vazia de Deus. Seja cheia, moça. Seja cheia, mulher de Deus. Abre essa boca aí, meu filho. Abre essa boca, porque Deus quer visitar este ambiente aqui nessa noite. Eu vou esperar você adorar. O Espírito quer renovar os dons agora na tua vida. Abra a tua boca e recebe variedade de línguas aqui agora. Abra a tua boca e recebe dons do Espírito aqui agora. A seta da frieza está sendo quebrada nesta noite de congresso aqui. Satanás diz: eu vou apagar a chama, eu vou apagar a chama. Mas nesta noite Deus está bradando: reaviva, 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 reaviva. Deixa esse fogo pegar de novo. Ele não te chamou para andar vazio, vazia, fria, nem morna. Ele te chamou para caminhar na terra, pegando fogo, pegando fogo. Seja cheia. Está descendo. Quem está sentindo esse fogo aqui? Quem está? Eita, Deus já está tomando os vasos na marcha. Fica à vontade, meu filho. Fica à vontade, minha filha. O culto aqui é pentecostal. O pregador é pentecostal. E eu vou entregar a mensagem de fogo. $85 e a chama está acesa. No culto pentecostal verdadeiro, escute essa: todos podem receber.
o que o Espírito Santo tem para dar. Quando ele desceu, ele encheu toda a casa. Quando as línguas de fogo vieram, desceram sobre cada um deles. Ninguém ficou vazio, todo mundo foi cheio. Eita, coisa boa. Ninguém ficou vazio, todo mundo ficou cheio. Porque o Espírito Santo não trabalha com grupinhos. O Espírito Santo não trabalha com facções. O Espírito Santo não tem vasos prediletos. Onde ele encontra alguém que quer, ele desce para encher. Onde tem alguém que quer, ele desce para encher. Vou dizer de novo: onde tem alguém que quer, ele desce para encher. Se você não quer, meu filho, vai sair daqui vazio e vazia. Mas se você deseja, vai descer algo de Deus aqui nesta noite sobre você. Nesses 85 anos da Assembleia de Deus em Aracruz, o Espírito Santo nunca disse não a quem lhe desejou. O Espírito Santo nunca disse não a quem lhe buscou. E não é nesta noite que ele vai dizer não a você. Onde tiver alguém que quer, receba. Onde tem alguém que quer, seja cheio. Onde tem alguém buscando, libera essas línguas agora. Vai, lá atrás já está pegando. Aqui já tem gente cheia. Vai ficar de boca fechada ou vai entrar nesse mistério? Receba, 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 receba. Lá na galeria, recebam. Irmãs, recebam. Varões, estejam cheios. Eu vou esperar você adorar. Camarandores, Xaramandaraba. Num culto pentecostal, Jesus pode batizar com o Espírito Santo. Vou repetir. No culto pentecostal, Jesus batiza com o Espírito Santo. Vou dizer de novo, porque tem uma geração de crente pentecostal meio estranha. Que geração é essa? Se contenta com a salvação. Irmãos, salvação é a maior bênção que a gente pode receber. Mas se tu tem duas bênçãos que tu tem direito, por que tu só quer ficar com uma? Eita, vou dizer de novo. Se tem duas bênçãos, por que tu só quer uma? Se o Pai está dizendo: eu reservei duas coisas aqui para você, porque você só vai pegar uma. Olha para esse crente e diz: é noite de buscar a segunda bênção. Diga para ele, diga: é noite de buscar a segunda bênção. Vou dizer mais forte: é noite de buscar a segunda bênção. E eu não vim dizer que essa bênção é o teu carro novo, nem tua casa própria. Vai trabalhar para conquistar. Eu vim dizer que Deus tem batismo com o Espírito Santo para a sua vida. Quem é que recebe a bênção? Joga essa mão para cima e adore a Ele. Vai. Deixa eu ver, olha ali, ó. Olha ali, ó. Já tem gente que quer. Olha ali, ó. Eita, Diego, eu já recebi meu batismo. Então recebe renovo. Recebe renovo. Recebe dom do Espírito. Eu vou esperar você abrir a boca para ser. Vou fazer o que Deus está mandando.
Diego, por que você prega mandando o povo dar glória a Deus? Vou te explicar agora. No dia que eu fui batizado no Espírito Santo, foi assim. Eu estava no culto de missões. Do meu lado estava meu irmão, que não era crente ainda. O culto de missões lá é um culto meio travado. Parece que não vai acontecer nada. Os hinos são missionários e às vezes os crentes não reagem. A mensagem é missionária e às vezes os crentes não dão glória com isso. Só que nesse dia Deus disse: vou quebrar o protocolo. Vou agir nessa noite. Não tinha ninguém de fora naquele dia, nenhuma programação especial, mas quem pegava no microfone pegava banhado no azeite. Aí o dirigente do culto disse assim: abre a boca, dá glória, que Jesus vai te batizar com o Espírito Santo. Aí eu estava assim, ó. Quando ele liberou a palavra, eu disse: é comigo que ele está falando. Vou começar a dar glória a Deus agora. Mas Diego, você sentiu alguma coisa para dar glória? Eu não dou glória porque sinto. Eu dou glória porque eu sei quem Ele é. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe. Quer mais um pouquinho? Alfa, ômega, princípio, fim, aquele que é, que era, que há de vir. Quer mais para abrir a boca e adorar? Pão da vida, água que mata a tua sede, ressurreição e vida, caminho, verdade e vida. Quer mais? Ele é leão da tribo de Judá, Ele é cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quer mais? Ele é o batizador com o Espírito Santo. Quer mais? Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Quer mais? Ele está vindo para buscar a igreja. Quem sabe quem Ele é, não fica calado. Deixa eu ver quem sabe quem Ele é. Vai, abra essa boca. O negócio vai esquentar aqui agora. Eu comecei a dar glória porque eu sei quem Ele é. E sabe por que eu comecei a dar glória? Porque eu nunca vi Jesus batizar ninguém de boca fechada. Olha aí, ó, os crentes pentecostais pegam a senha na hora. Eu nunca vi ninguém ser batizado de boca fechada. O que é que você quer dizer com isso? Quer poder, abra a boca. Quer dons do Espírito, abre essa boca. Quer sair daqui cheio? Abre essa boca, meu filho. Abre essa boca, minha filha. O diabo quer silenciar os crentes pentecostais, mas aqui nessa noite ele perdeu a guerra. A gente veio para dar glória. Levante a mão para cima, vai. Onde tiver um crente pentecostal agora, seja cheio, 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 cheio. Abra a boca, vai. Ai, ai, chuta, cabarácia. Jesus, batiza agora, Jesus. Enche agora, Jesus. Fica de pé adorando, vai, 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 vai. Já pegou, já pegou, já pegou. Já tem moça sentindo o poder. Onde você estiver, seja cheio, cheia, seja cheio. Batiza agora, Jesus, vai. Enche agora, Jesus, vai. Faz aquilo que o Senhor tem para fazer. Oxi, 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 oxi. Recebe, obreiro. Cataia terra. Ribiduci. Rimina catara para ser. Prepara a canção que a gente vai cantar. Jesus quer fazer algo aqui.
Jesus quer tomar esse ambiente aqui agora. Nós não acreditamos em rosa ungida. Nós não acreditamos em sal grosso. Nós não somos o povo do tapete de fogo. Mas a gente crê que Deus usa mãos ungidas. Terra abaixo. A gente coloca as mãos e o céu se abre sobre os nossos irmãos. Paulo em Atos 19 só fez o seguinte: saiam das águas, sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Eu estou recebendo a autoridade do Espírito de Deus agora, para dizer que nesta noite as tuas mãos serão usadas por Deus. Vou repetir: tuas mãos serão usadas pelo Senhor agora. E eu vim dizer mais, viu? O Espírito que está sobre você é o mesmo Espírito que está sobre sua casa. O que é que você quer dizer com isso? O Espírito Santo vai encher os teus filhos aqui nesta noite. Nesta noite Ele está dizendo a você: a promessa diz respeito a você, mas também a sua casa. Pedro pregou a Bíblia e disse: nos últimos dias de Deus derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas, vossos filhos, vossas filhas, esse Espírito vai descer sobre a tua parentela. Teus filhos não estarão nas mãos de Satanás. Eles serão cheios. Xerema canta tatata. Xerema do cotorrebas. Eita, Jesus, é hoje. Escute bem. Você está perto de alguém da sua família aí? Seus filhos estão nesse culto. Sua esposa está nesse culto aqui. Vou encerrar agora. Procure ele ou procure ela onde ele estiver. Onde ela estiver. Fique perto dessa pessoa agora. Eu vou fazer melhor. Traz teus filhos aqui para frente agora. Traga, venha para frente. Vem com tua esposa. Vem com teus filhos agora, vem. Deus está falando comigo que vai quebrar cadeias entre as famílias hoje aqui. Corre para cá que já está dando a hora. Corre. Vem com teus filhos, vem com tuas filhas. Hoje Deus está querendo encher famílias do seu poder. Há quanto tempo você não ora pelos seus filhos? Hoje é o dia. Há quanto tempo você não impõe as mãos sobre sua esposa? Há quanto tempo você não ora pelo seu esposo? Hoje é o dia. Vem para frente, pode vir. Tá chegando mais gente, vem para frente. Pode vir para frente, vem para frente. O profeta que vai ser usado agora é você, varão.
É você, mãe guerreira, que vai orar pelas suas filhas e pelos seus filhos. E o que você vai pedir para eles é uma coisa só: enche eles do teu Espírito, Senhor. Enche eles do teu Espírito, Senhor. Porque Satanás quer bagunçar as famílias, Satanás quer destruir, mas hoje o vento do Espírito vai quebrar as setas aqui nessa noite. Vai orando, já tem moça chorando. Isso, meu filho. Ora pelo teu pai, ora pela tua irmã, ora pela tua família. Hoje é dia do Espírito visitar as famílias que estão aqui nessa casa. Eu, na autoridade do nome de Jesus Cristo, repreendo os maus. Rebaraçaia. Enche, 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 enche. Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Vai orando para Deus livrar da morte. Vai orando para Deus encher do Espírito Santo. Vai. Vai orando aí, vai. Vai orando pela tua esposa hoje. Vai orando pelo teu esposo hoje. Ora pelo teu pai, para ele ser cheio agora. Libera essas línguas, vai. Oh Jesus, é hoje. É hoje, Jesus. Enche as famílias agora. Agora, agora. Isso. Eu vou deixar você orar. Eu vou deixar o Espírito tomar conta agora. Solta essas línguas estranhas. Solta esse mistério agora. Recebe profecia. Recebe dons. Recebe cura. Deixa Deus tomar o ambiente. Erecacharabas, eregararás, eregarabarabas. Sopra Espírito agora, agora. Começa pelas mulheres que estão aqui agora. Sejam cheias do Espírito Santo para guerrear. Eita Jesus, começa pelas mulheres agora. Isso Jesus, começa por essas guerreiras agora, que muitas das vezes estão tomando a vez do homem dentro de casa para orar pela família. Enche essas guerreiras agora do teu Espírito. Se tu estás usando a minha boca, onde tiver uma mulher que o Senhor quer renová-la agora, seja cheia do Espírito. Seja cheia do Espírito. Mulher guerreira, olha os dons descendo sobre tua vida agora. Olha os dons da tua boca agora, vai. Libera essas línguas, vai. Peracabachura, baraia, sai a terra. Já tem mulher sendo cheia. Já tem mulher sendo cheia. Já tem mulher recebendo poder. Vai. Enche Jesus até transbordar, Jesus. Olha Deus tomando as mulheres aqui agora. Erebarabá. Emadu camarababai. Emanácia. Teu filho não está perdido, mulher. A vitória é tua, guerreira. Enche agora os varões, Jesus. Enche agora os varões, Jesus. Enche agora, vai, 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 vai. Epa, já tá calabarabás. Sopra vento do Espírito agora.
Você vai dar um abraço nos componentes da sua família, mas só vai saltar quando eles estiverem cheios do Espírito Santo. Jesus, nesse abraço, quebra, Jesus, quebra o ódio, quebra a frieza nesta casa. Ai, ai, ai. Levanta, Senhor, labaredas de fogo dentro de casas. Traz avivamento para as famílias, Jesus. Traz avivamento para as famílias, Jesus. Queima o mal agora. Queima o mal agora. Espírito do divórcio, seja queimado pelo fogo do Espírito. Sai! Sai! Uma chuva diferente agora está se formando no céu. Temporal de bênção e poder. Um calor tão vai embora a depressão invade agora. toda a igreja. 500 Vamos graus de encerrar puro adorando fogo, a santo Deus. e poder, pra fazer enfermidade desaparecer, pra fazer o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória está sobre a igreja. Agora o impossível vai acontecer. É a promessa de Deus, e o fogo vai descer. Traz as almas aqui agora, Espírito de Deus. De Deus, e o fogo vai descer. Cante! Por esse poder. Já começa a acontecer. Debaixo dessa chuva eu posso Espírito Santo, aleluia daqui. Traga as almas aqui agora. De lá, inundando os irmãos com a primeira vida mãos, que vai se entregar a Jesus. Eu quero orar por você nessa noite. Venha. Desse lado tem vitória, aqui na frente tem irmãos sendo batizados. Jesus está chamando você. No meio o fogo cai, toda enfermidade não resiste, sai. Pelo santo nome de Jesus. Onde estão as pessoas afastadas do Evangelho aqui agora? Quem está afastado do Evangelho, levante a mão, por favor. Estou afastado do Evangelho, faz assim com a mão. Quem está afastado, moça, o Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite para renovar a chamada que tem com você. Você foi escolhida para fazer algo para Deus na terra, e nesta noite Ele te chama para renovar essa aliança. Venha hoje, venha. Hoje é seu dia, hoje é sua hora. Hoje o Espírito Santo está dizendo: eu não aceito o teu não como resposta. Hoje é teu dia. Cadê? Vem, vem para cá, moça. Vence Satanás. Dá o primeiro passo. Recebe força do Espírito Santo agora. Tua vida recomeça hoje na autoridade do nome de Jesus Cristo, porque você é alvo de orações, e as orações não vão se perder. Hoje Deus chama você aqui nessa noite. Eu quero orar só por você nessa noite. Venha, venha hoje, venha. Espírito Santo, dá força a ela. Dá força à tua filha, Jesus. Temos uma vida chegando aqui nessa noite. Você pode dar glória a Deus. A primeira chegou, a segunda vai chegar agora. Quebra essa cadeia agora, Jesus, e traz a segunda. A segunda vai vir agora. Solta ela, Satanás, na autoridade do nome de Jesus Cristo. A segunda vida eu convido agora. Vem, 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 vem,
Eu não vou perder você para o inimigo. Vem. Espírito Santo, renove ela agora. Toca nela, Jesus. Teregalamas. O Espírito Santo está renovando ela aí agora. O Espírito Santo está tocando nela aí agora. Falta você para me entregar esse microfone. Está chegando a segunda vida, venha. A segunda vida está chegando. A terceira vai chegar agora. Em nome de Jesus Cristo, vem. Você já foi instrumento de Deus. Está fora da presença do Senhor. Volta hoje, alma perdida. Volta hoje, que Deus quer renovar as línguas espirituais dos teus lábios. Vou te dar 1 minuto. 1 minuto e não mais. 1 minuto e não mais. A terceira vida precisa vir hoje. A terceira vida precisa vir agora. A terceira vida precisa de Jesus agora. A terceira está chegando, venha. Se eu fosse você, eu dava glória. A terceira vida já está chegando nessa noite. A terceira chega, a quarta pode vir agora. Solta ela, Satanás. Falta você, mulher. Quem sabe canta para a quarta chegar. Oh, glória! Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Hoje é seu dia, hoje é sua hora, venha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Espírito Santo, renova elas agora, Espírito Santo. Amanhã pode ser muito tarde. Segura. Hoje Cristo Não posso ir mais além. quer libertar. Tem uma pessoa aqui que brinca com o convite do Senhor e diz: hoje não é o meu dia, não posso ir hoje. Não é que você não possa, é que você não quer. Mas escute bem, sua vida vai continuar do mesmo jeito que está, se você não tomar a decisão hoje. Na verdade, o laço de morte já foi armado lá fora. E esse laço não é para amanhã, é para esta noite. E o Espírito Santo está dizendo: hoje eu quero você na minha presença para quebrar o laço lá fora. Vou te dar esta oportunidade. Espírito Santo, fala com esta pessoa agora. Comunica o seu coração que eu estou falando a verdade. E traga ela com o teu poder agora. Em nome de Jesus. Traga ela com o seu poder agora. Espírito Santo, vem. Traga ela aqui agora. Traga ela com o teu poder. Traga ela com a tua glória. Traga ela com a tua presença. Isso, venha. Se eu fosse você, eu abria a boca, viu? Ela já tinha ido embora, mas o Espírito foi buscar ela lá. Ela está aqui na frente. Quem está feliz com essas vidas na presença de Deus? Eu vou pedir para alguns dos pastores orar, até mesmo o pastor Valdo, porque Jesus quer renovar essas mulheres aqui hoje. Vocês acreditam que tem um renovo para descer sobre ela? Sobre vocês? O Espírito Santo está descendo aí sobre vocês. Meu pastor, fique à vontade para orar. Meus queridos irmãos, levante as mãos para cá, fica de pé. Se eu fosse vocês, eu estava saltando de alegria. Se eu fosse vocês, eu estaria saltando de alegria por essas vidas aqui, ó. Estas vidas que foram soltas
elas foram colocadas em liberdade nesta noite, as algemas caíram. Levante as mãos para cá, levante as mãos. Senhor Jesus, eis aqui diante do altar pessoas em lágrimas, porque o teu Espírito Santo as convenceu de que o melhor é estar na tua presença. Como disse Pedro, arrependei-vos